olha só. As lives, todas elas são montadas, não a revelia. As lives são montadas efetivamente para fazer sentido. Mas ela só faz sentido, assim como tudo na vida, se você trabalhar e fizer por onde. Muita gente pode estar chegando agora na live, mas basicamente nós somos duros, né? Veja, galera, nós estamos no 18º dia de live. A gente começou essa live com picos de conexão de 10 mil pessoas. A coisa mais natural do mundo é que durante as lives as pessoas vão perdendo a vontade de fazer, vão perdendo o empuxo. É por isso que eu digo para você que vencer na vida é uma questão de perseverança, tá? E quem tá falando isso para você é exatamente um cara que veio do nada, pô. Ninguém me deu nada, né? Papai do céu me deu fé, Deus me deu livre-arbítrio, me deu respirar, me deu vida, me deu saúde. O restante a gente trabalha, a gente se dedica, a gente faz isso aqui, ó. A gente se compromete, a gente faz a nossa parte. Tá escrito aqui, ó. Eu, aí no meu caso, Evandro Guedes, me comprometo a tomar posse da minha vida com disciplina, dedicação, foco. Nada vai me parar. E são 4 desafios que eu coloquei. Desafio 1 é a live. Desafio 2 são os cards. Desafio 3, leitura. E desafio 4 é abandonar hábitos ruidosos, né? Tipo comentários negativos na internet, coisas que não te fazem bem, às vezes rancor. E eu tratei isso de uma forma muito boa, hein, galera? Vocês vão se surpreender. A gente, quando joga um pouco o ego de fora, a gente volta a falar com pessoas que não falavam com a gente volta a produzir, volta tudo a funcionar, tá? Então eu vou fazer o seguinte, tem um aviãozinho aí, você compartilha, tá? Eu vou achar o pastor Fábio aqui para chamar ele, porque hoje a live vai ser muito maneira, cara, porque a gente vai ver uma perspectiva diferente dos nossos eixos. São eixo financeiro, crescimento pessoal, saúde, relacionamento, saúde e coeficiente emocional, baseado, obviamente, também na fé, né, cara? Quem não tem fé não tem nada. Olha o pastor aqui, ó. Eu vou chamar ele aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo chamar ele. Peraí, tá aqui. Pensa num cara que sempre se enrola. Tá aqui o pastor Fábio. Pastor, se eu estiver aí, fala comigo de novo, dá um oi aí. Porque se acenar eu não consigo chamar, mas se o senhor der um oi aí pra mim, eu já chamo o senhor aqui nos comentários. Enquanto isso, galera, o pastor vai dando um oi aí, ó. Manda um abraço aí da cidade de onde você tá, da onde você tá falando. E eu vou, ó, Governador Valadares, galera aí do Brasil inteiro. Enquanto isso, eu vou tentar achar o pastor Fábio aqui. Cara, pensa como é que eu me enrolo nesses negócios de live. E eu sei que o pastor tá ao vivo, então se ele me chamar aqui, eu acho ele aqui. Galera, enquanto isso, vai mandando aí, ó. Pô, cara, a galera do Piauí. Tem gente do Brasil inteiro, né? Não esquece de apertar esse aviãozinho aqui do lado também. Tá? Vou esperar só o pastor dar um oi pra gente aqui, fazer mais um comentário, porque aí eu clico e consigo chamar ele. Não tô conseguindo achar ele aqui quando eu chamo aqui os pedidos para iniciar a conversa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu sei que ele chamou lá em cima, né? Fica aí, galera, não sai daí não. Vamos achar ele aqui, ó. Mas aí, ó, conectou e eu não tô conseguindo achar ele aqui. Ou pelo menos tá aqui acenou, mas eu não consegui. Pastor, se eu tiver aí, faz mais um comentário aí comigo. Dá um oi, que na hora que o senhor der um oi, eu chamo o senhor aqui. Não tô conseguindo. Quer ajuda, amor? Não precisa, porque não tá chamando mesmo. Aqui, ó. Você coloca aqui, ó. A Tati chegou aí, galera. Você bota compartilhar, não dá pra buscar, entendeu? Não dá pra buscar. Tati, eu já olhei. Ela veio aqui conferir pra ver se eu tô falando que eu já olhei. Não dá, porque eu não tô. Ele tá falando com você aqui na live. Não tá. E a solicitação? Agora deu. Ali. Aí, agora sim. Porque se acenar, eu não consigo chamar. Já consegui, galera.
Aí. Vamos lá. Ô, pastor. E aí, meu garoto, meu irmão, Evandro, que dificuldade. Opa, eu domino esse negócio de live um tempão e ainda me enrolo. Tá, você está me ouvindo bem aí? Tá me vendo bem? Estou ouvindo, sim, perfeitamente. Pessoal, o pastor Fábio Lacerda é um amigo que a gente encontrou lá em Minas Gerais. A gente foi na Igreja da Lagoinha. Eu acompanho ele todos os dias. A gente acompanha aqui às quartas-feiras o culto, mas eu acompanho muito as postagens no Instagram. E eu costumo dizer que a gente tem que escolher, pastor, pessoas que são autoridades sobre a nossa vida, e a gente tem que respeitar e tem que seguir. Todo mundo precisa de orientação. Galera, olha, eu oriento muita gente, mas eu também sou bem orientado. Então, pastor, eu gostaria que o senhor falasse com essa massa que está chegando aí ao nosso público, sobretudo, a gente tem gente de todo lado, pastor, gente de 30, 40, mas acredita se o senhor quiser, sobretudo jovens, pastor. Tem crianças de 13, 14, 15 famílias que acompanham a gente nos eventos que eu vou presencial. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse aí. Maravilha, gente. Boa noite para todos vocês. Sou o Fábio Lacerda. Recebi um presente muito grande do meu amigo médico, Dr. Guilherme Klein, que foi conhecer o nosso professor aí, Evandro, a Tati também, aqui em Belo Horizonte. Fiquei muito feliz por isso. Eu trabalho no mercado da música, trabalho com os meus irmãos, que é o César Menor e Fabiano, e sou pastor também voluntário na Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte, que é uma igreja que ao longo dos seus 50 anos hoje tem aproximadamente 100 mil membros. Eu faço um trabalho lá na quarta-feira, faço uma reunião, um culto, e que a gente sempre procura, né, levar a palavra de Deus dentro desse conhecimento que a gente tem também empresarial, dentro deste contexto que eu estou inserido no mercado de trabalho, para que as pessoas que me escutam entendam que não existe nenhuma separação entre a nossa profissão, o que Deus nos deu de dom, o que Deus nos permitiu que a gente fizesse, com servir ao Senhor, com estar na presença dEle, com ter fé. Não tem uma separação. E às vezes na nossa cultura a gente separa essas coisas. Então a minha missão principal hoje é passar isso para as pessoas. Legal. Ô pastor, o que eu costumo dizer para os meninos aqui, né? A gente tem 5 grandes eixos na nossa vida, né? O eixo financeiro, o crescimento pessoal, a gente tem que estudar, se capacitar, saúde, relacionamento, né? A gente tem que ter o coeficiente emocional organizado, e tem que querer fazer o certo. Eu já peguei algumas pregações, cara, as pregações são as melhores. Galera, eu vou indicar todo mundo para pegar a pregação do pastor. Ele traz uns casos específicos, uns casos reais. Isso é muito bacana. E aí a gente, iniciando até ontem, a gente estava falando sobre dinheiro, né, o pastor, e existe um confronto muito grande na sociedade hoje, porque a galera confunde muito a pessoa, a palavra humildade com andar de roupa rasgada e fazer votos de pobreza, quando na verdade a gente conhece, pelo menos sobre a minha concepção, muita gente que não tem dinheiro e continua humilde, muita gente que não tem dinheiro e exerce arrogância, muita gente que tem muitos bens financeiros continua humilde. Qual a perspectiva que quando o senhor prega e fala para as pessoas e ensina as pessoas sobre essa diferença de humildade? Como o senhor entende essa palavra humildade, confrontando logicamente, com os bens financeiros, as pessoas que vencem na vida, e também voltado para a fé, um pouco para a Bíblia, isso? Tá. Veja bem, a visão que eu tenho disso dentro das coisas que nós estudamos e logicamente que a Bíblia dentro de tudo isso. Olha só, humildade, né, não é uma pessoa, exatamente o que você falou, uma pessoa ser simplesinha, tá de chinelo de dedo. Pode ser que essa pessoa seja humilde, sim, mas a humildade é você saber o seu lugar, né? Qual que é a sua posição? Isso é uma pessoa que é humilde. Ela reconhece o lugar dela. Por exemplo, o nosso lugar diante de Deus. Cara, o nosso lugar diante de Deus é sempre de joelhos, né? Sempre nos rendendo a Ele. Mas você assumir a sua posição, você aceitar o que Deus trouxe para você, é você ter humildade também. Isso é uma forma de você ser humilde. Então, o resumo de humildade, assim, é você reconhecer
o seu lugar, reconhecer quem você é, a capacidade que Deus te deu, os dons, os talentos que Deus te deu. Isso é humildade. Legal. O pastor, um dos eixos nosso, até a Tati veio aqui me ajudar, né? A gente trabalha com os garotos e com os jovens o critério relacionamento, né? A Tati tem uma frase que é muito interessante, que ela diz assim: hoje em dia o pessoal está brincando de casinha, né? O pessoal não se prepara mais para casar. Eu tenho muitos alunos que estão noivos ou muitas das vezes são casados, e uma das justificativas de separação é que precisa de mais tempo para estudar. Olha que coisa absurda, né? Eu dou cada bronca aqui, cara, que é um negócio de outro mundo, né? Sobre quando você casa, a quantidade de responsabilidade que você assume. E hoje a gente tem visto as pessoas cada vez mais, porque parece uma nova pandemia, né, cara? Que é a pandemia de separações. Tem separação por problemas financeiros, separação por problemas conjugais. Muitas das vezes falta esse tipo de conexão nos casais, né? Falta mais sabedoria na esposa, falta também sabedoria no homem. Como é que o senhor trata esse ponto, relacionamento consolida diretamente com os jovens, pastor? Qual é o tipo de orientação o senhor daria primário para eles, antes de se relacionar, de se casar? Olha, a primeira coisa que você precisa de fazer antes de você relacionar, antes de você casar, é você estar bem com você mesmo, né? Uma pessoa que não está bem com ela não vai conseguir passar isso para ninguém. Por exemplo, a Bíblia ela nos diz assim, olha, ame o próximo como a ti mesmo, né? Aí depois, quando Jesus veio, Jesus falou assim, olha, ame o próximo como eu te amei. Mas quando a gente pega esse ame o próximo como a ti mesmo, veja bem, se você não se amar, não tem como você amar a outra pessoa, né? Se você não está bem com você, não tem como você estar bem com a sua família. Mas eu acho que o ponto principal que eu falo com os jovens a respeito disso, e falo para mim mesmo também, eu estou com 42 anos, tenho 14 anos de casado, que é assumir as nossas responsabilidades, né? Um homem que decide por casar, decide se unir a uma mulher, ele tem que entender o papel dele, né, dentro de casa, ele tem que entender o papel dele como marido, e às vezes, o que a Tati falou, expressou muito bem, às vezes as pessoas estão brincando de casinha, né? Elas estão assistindo muito seriado, que elas pensam assim, olha, não tá bom, separa, né? Não tá bom, passa para outra, foi bom enquanto durou, né? As coisas não são simples assim. Coisas acontecem, sim, num relacionamento. Às vezes nós não estamos aqui falando isso para julgar ninguém, para colocar um peso na vida de ninguém que separou, mas é para trazer uma reflexão. Às vezes, num relacionamento, aconteceu sim uma situação, aconteceu um motivo. Às vezes a pessoa estava imatura ainda, ela precisou e aconteceu dela separar. Mas nós temos que entender, para que quem não separou, ou quem está pensando em casar, em se unir a uma pessoa, temos que entender que isso é um compromisso muito sério, né? Que pessoas, por exemplo, relatam para mim assim, olha, eu separei porque acabou o amor, né? Amor não é um sentimento, amor é uma decisão. A gente decide amar as pessoas, porque imagina, se toda vez que eu acordar e falar assim, acho que eu não estou amando mais minha esposa, eu trocar de esposa, né? Eu deixar a minha mulher porque eu acho que eu não estou amando mais. Amor é uma decisão, né? A gente decide amar, decide cuidar, decide respeitar, decide ser fiel. A vida, ela é feita de escolhas. E o assunto que você abordou, não sei se foi ontem, mas eu até repostei hoje lá no meu stories, falando em relação ao dinheiro e em relação ao casamento também. O que acontece, professor? Você está me ouvindo? Travou um pouco a sua tela aqui. Muitos ditados populares e coisas que as pessoas vão falando que vai criando no consciente coletivo uma crença limitante, né? Então, em relação ao dinheiro, por exemplo, as pessoas dizem assim, olha, o dinheiro é a raiz de todos os males, né? A Bíblia fala isso? Não, a Bíblia ela não fala isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. O dinheiro ele pode ser bênção para a sua vida. Um casamento, por exemplo, né? Muitas pessoas elas terminam o casamento por problemas financeiros, e não porque não tinha muito ou tinha pouco. A questão não é essa, porque a questão
era a falta de propósito nisso, né? Falta da pessoa entender que quando a pessoa casa, ela tem que pagar conta, ela tem responsabilidades que ela tem que assumir. Então, existem muitas coisas que são bênçãos que Deus deixou para que nós tomássemos posse, mas através dessas palavras que as pessoas vão lançando e de coisas que nós vamos acreditando, a gente acha que não é possível a gente receber, não é possível a gente viver. Como muitas pessoas falam, né? Assim, quando você casa, aí acabou tudo. Aí quando você casa, a mulher não vai deixar você fazer nada. É uma brincadeira, mas que muitas pessoas colocam na cabeça e ela já entra para o casamento com essa mentalidade, né? Olha, minha vida acabou agora não tem mais nada que eu possa fazer sozinho, alguma coisa assim. Mas a gente entende que você estar unido a uma pessoa é uma bênção, porque em qualquer ocasião é muito melhor você estar em dois do que sozinho. E o legal, né, o pastor, que hoje a galera tá... A meninada, no geral, né? E quando eu digo meninada, cara, eu começo a incluir aí gente de 30, 35, 40 anos, porque nas minhas andanças e viagens, a gente conversa, né? Eu sou o tipo do cara que a gente veio de Caruaru, acho que no evento de Caruaru devia ter umas 1.000 e poucas pessoas, eu fico na fila e atendo 1.000 e poucas pessoas. A gente começa a tirar foto lá 9 horas, às vezes termina de madrugada. Aracaju, a gente foi para fora do teatro, deu 2 voltas no teatro. Salvador, acho que tinha umas 3.000 pessoas, eu saí de manhã lá, quase 5 horas da manhã, hora que acabou, na hora de tirar foto eu não aguentava mais rir, eu tava com dor no rosto, e a gente fica olhando um monte de relato, a gente fica vendo muita gente falar, e as pessoas têm uma frase, um termo que eu tenho utilizado muito, que é o vitimismo, né? A galera tá se vitimizando demais, mas cada vez, pastor, a gente olha que é mais clara essa vitimização por falta mesmo de afastamento de Deus, falta mesmo de afastamento da fé, falta de ter fé mesmo, sabe? De agradecer. Eu comecei a live agradecendo, né? As pessoas perguntam se eu não peço. Eu sou um pedinte. Eu acordo de manhã, o que eu peço? Peço a Deus saúde, eu peço, sobretudo, orientação. A Tati sabe bem quando eu começo a fazer essas lives, ou quando eu estou muito nos confrontos do Fábrica, que a gente lida com muita gente, com muitas vidas, a gente recebe ataque de todo lado, e quem não acredita é porque nunca vivenciou isso, porque se bobear, a gente arreia, se não tiver alguém para segurar, não tiver alguém orando ali atrás. E eu costumo dizer que eu não falo tanto, né, do tema, porque eu não tenho muita propriedade para falar do tema. Eu não fui um homem levantado para falar do tema. Mas a gente sabe que é importante estar sempre tocando com os jovens, estar sempre trazendo esse ponto da fé. A pergunta básica, pastor, é o seguinte: o quanto a fé hoje, o quanto o contato com Deus influencia na vida das pessoas, na performance das pessoas, e eu digo performance mesmo, performance de performar no trabalho, performar no casamento, performar na atividade física, performar na higiene mental. Os últimos números antes da pandemia são aterradores, né? A galera fala de 14 milhões de desempregados, mas os números, tem números oficiais e não oficiais. Os números mais confiáveis dão na casa dos 17 milhões de brasileiros que estão entre depressão e ansiedade crônica. E quando você vai conversar com eles, muitos deles são pessoas completamente destacadas desse ponto da fé, desse ponto de Deus. Então, a pergunta bem básica, pastor, é o quanto a fé, o quanto a proximidade com Deus, o quanto essa intimidade, né? Eu sempre pergunto para as pessoas qual a intimidade que você tem com Deus, se são nos louvores, se são indo na igreja, se é tendo fé, se é lendo a Bíblia, porque as pessoas às vezes ficam meio perdidas. E a pergunta, eu só vou simplificar para ficar mais clara a resposta. O quanto a fé ela consegue fazer a pessoa performar na vida do dia a dia? Olha, a fé, ela é a base de tudo o que você fizer. Então eu vou dar um exemplo para você, principalmente você que está buscando mudar de vida, você que está buscando sair da situação que você está, dar um passo a mais na sua vida. Por que a fé, vou te dar um exemplo, por que a fé é a nossa base de tudo? Veja bem, nisso que eu falei, que a gente cria uma separação entre Deus e muitas coisas, porque às vezes a gente olha, acha assim, não, para eu ter fé, então, em qual religião que eu vou, em qual igreja que eu vou, acho que é só um pastor, é só um padre, é só um maioral da religião que tem acesso à fé. Veja bem, às vezes a pessoa pensa assim, olha, eu estou com uma doença, eu vou pedir uma oração por cura, e eu vou ter fé que eu vou ser curado.
Então alguém vai e ora, reza por aquela pessoa, para que ela exerça uma fé, para que ela receba aquela cura de Deus. Então, muitas pessoas colocaram na cabeça assim que a partir deste momento ela não pode ir num médico mais. Porque se ela for a um médico, ela está tendo falta de fé, porque ela pediu para Deus curá-la e ela crê que Deus vai curar. Então veja bem, Deus ele tem poder para curar uma pessoa instantaneamente, através de uma oração, como ele fez no passado, ele faz no presente, vai fazer no futuro. Deus pode fazer isso. Eu tenho certeza que se abrir aqui, nós vamos ter vários relatos de pessoas que já receberam essa bênção. Só que se você for num médico e passar e se submeter a um tratamento, se submeter a uma cirurgia, e você for curado, é um milagre também. Para os dois nós precisamos de um milagre. Né, para uma pessoa que tem um problema que ela não adianta mais o médico na vida dela, ela foi desenganada, por exemplo, ou ela está numa situação, num lugar que ela nem pode ir no médico, vai ser um milagre, mas se ela for e se submeter a um tratamento, é um milagre também. Né? Então, esta fé irracional, a nossa fé ela não é irracional, né? Eu creio a qualquer custo, Deus vai me livrar, Deus vai me salvar, não. E assim em todas as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, se uma pessoa está precisando de dinheiro, né, ela ora para Deus pedindo dinheiro, ela pode orar, né? A Bíblia diz assim, fazei conhecidas diante de mim as vossas petições, os vossos pedidos. Então ela pode orar pedindo para Deus dinheiro. Agora, o que Deus vai fazer? Vai pegar e vai derramar dinheiro do céu na vida dela, vai fazer com que ela ache uma carteira cheia de dinheiro, uma pessoa parava na rua e falou assim, Deus está mandando te entregar isso aqui. Será que é assim que Deus vai fazer? Normalmente não. Se você pede para Deus mais dinheiro, sabe o que Deus vai fazer? Vai te dar mais trabalho. Né? Talvez vai te iluminar para você submeter a um curso, por exemplo, a uma capacitação. Né? Tudo isso faz parte da fé. Para eu ganhar mais, para eu ter um emprego melhor, para eu me capacitar, para eu subir de nível, eu vou precisar da fé para isso. Eu vou precisar de ter uma base legal, espiritual, para que a minha felicidade seja completa. Porque, assim, olha, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, o seu espírito vai viver eternamente. A sua alma e o seu corpo um dia serão aniquilados. Então, essas três áreas, elas precisam estar em equilíbrio. Né? A sua área, o seu físico, a sua área emocional, né? que tá na sua alma, os seus sentimentos, e a sua área espiritual, que a sua área espiritual só existe uma maneira de você cuidar, de você alimentar o seu espírito, que é você ter uma intimidade, uma relação com Deus. Né? E isso não se faz lá dentro da igreja, isso não se faz alguém orando por você, não. Isso aí é entre você e Deus. Né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não vou na igreja, então eu não tem como, eu não vou me submeter a essa religião, eu não vou ter uma vida com Deus. Não, não está ligado exatamente nisso. Eu estou falando aqui, eu não estou falando para você não ir numa igreja. Eu sou um pastor que eu prego toda semana, já tem muitos anos, e quero que Deus me mantenha assim. Então é importante, sim, você ir na igreja, você viver se relacionando com outras pessoas, mas não é exatamente aquele momento que você está ali na igreja que demonstra a sua intimidade com Deus, né? Que demonstra a sua fé, por exemplo, que demonstra quem você é. Né? Quando a sua fé, você muitas vezes vai demonstrar a sua fé no momento que ninguém estiver te olhando, no momento que você estiver sozinho, no momento que você tem uma coisa para resolver, que é só entre você e Deus. Só entre você e Deus. Aí você vai poder experimentar a mão de Deus na sua vida. Sabe por quê, professor? Às vezes essa questão do dinheiro, ela é muito importante. Você ter uma estabilidade, por exemplo, de um emprego que você sabe que é mais estável, que você tem uma garantia de receber um valor. Isso é uma coisa muito importante na nossa vida, para o nosso bem, para o bem da nossa família. Mas o que nós temos que fazer quando a gente recebe essa fé de Deus no nosso coração e alimenta a nossa fé através da palavra, é entender que a nossa estabilidade não está nessas coisas, a nossa estabilidade está em Deus. Por quê?
Porque se você coloca toda a sua esperança nesse emprego que você quer a todo custo, você fala assim, olha, eu vou estudar e eu vou passar e eu não preciso nem exercer a minha fé para isso. Isso vai acontecer porque eu vou me dedicar. O senhor sabe que ninguém segura uma pessoa obstinada a alguma coisa. Ela vai mesmo, ela vai conseguir. Mas se um dia você tiver um problema que o seu dinheiro não resolve, como que você vai fazer? Qual que é a sua estabilidade? Né? Se um dia você tiver com um problema que o seu emprego não é capaz de te suprir, se você tiver uma necessidade assim, qual que é a sua estabilidade? Então a nossa estabilidade, a nossa certeza de que nós temos, você sabe que a fé, na primeira tradução dela, o significado mesmo da fé, é o seguinte, né? Hebreus 11:1 diz assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Mas a primeira tradução disso é como se fosse assim, olha, a fé é o seguinte, um galho de árvore passando num rio, você está ali, você se segura nele com todas as suas forças para você não se afogar. Isso é o significado da fé, tá? Então, Deus é tudo o que nós temos para a gente jogar a nossa confiança, para a gente ter certeza que esse dinheiro que nós vamos ganhar, nós estamos preparados para conviver com ele, para a gente ter certeza que esse novo cargo que nós estamos pleiteando na nossa vida, através de um concurso, através de um estudo, de uma preparação, não vai tirar a nossa paz, não vai tirar o convívio com a nossa família, que é a coisa mais importante, mais rica que a gente tem. É isso. E assim, né? Engraçado, pastor. Eu costumo dizer, né, que eu nasci, basicamente, né? Eu convivi na Assembleia de Deus quando jovem. E a gente tem uma base muito forte religiosa na família. E agora eu vou tratar de uns temas espinhosos, né, cara? Que a gente fala só coisa boa, às vezes não chega nas pessoas do jeito que tem que chegar e as pessoas precisam ouvir. Muita gente justifica fracasso ou justifica coisa errada e coloca o coração de Deus ou a fé nas histórias, né? Eu sempre ouvi a minha mãe falar, e as pessoas que estavam em volta, de que cuidado com o que você faz, porque você não agrada o coração de Deus. Eu oriento desde meninos a meninas, né? Eu falo que hoje em dia existe uma falha na criação dos jovens. Então os homens estão ficando homens na concepção mesmo de homens um pouco mais tarde. Então estão muito meninos, muito jovens, muito garotos. E as meninas vão chegando aos 30 anos, 30 e poucos anos, vai dando meio que um desespero. Eu lido com muitas meninas assim que estudam e elas vão buscando um parceiro, um modelo ideal, e às vezes elas não encontram, passam um percurso. E começa o problema de relações extraconjugais, né? Eu costumo dizer, principalmente para as meninas, cara, não adianta de jeito nenhum você arrumar uma relação extraconjugal e ir para a igreja e pedir a Deus para abençoar isso, que coisas erradas não vão ser abençoadas. Fraudes financeiras não vão ser abençoadas. Pensamentos de morte, né? Eu já tive aluno que tentou suicídio, e aí a gente senta e conversa e fala, cara, isso aí é o pior ato que você pode fazer, isso aí não vai ser validado nunca. Você não vai ter validação em coisas erradas. E ainda existe, pastor, muita gente, todos os eixos financeiros, né? No financeiro, gente que faz coisa errada, deve, gente que trata o dinheiro lesando outras pessoas, no crescimento pessoal mesmo, tentando arrumar um trabalho, tenta achar um caminho mais rápido. Nos relacionamentos, o grande problema dos relacionamentos extraconjugal. Eu fico pensando, né? Você imagina, uma menina entra num casamento e de um lado eu tenho a esposa que agrada o coração de Deus em uma igreja pedindo fé pela vida dela, e por outro lado a menina pedindo fé por uma relação extraconjugal. Pô, alguém vai ter que ser padrinho, né? Uma vez eu vi uma pregação do senhor, achei o máximo. Quando eu ri aqui, convulsivamente, eu achei que foi a forma mais fácil de se comunicar de que coisas erradas não podem ser validadas num culto religioso, não pode ser validada justificando Deus no caminho. E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esses erros que as pessoas fazem e como isso não agrada efetivamente o coração de Deus. Isso não é só fala, isso não é só conversa, isso é o dia a dia. Nós somos aquilo que a gente faz, né? A palavra convence, mas o exemplo da execução é que arrasta. Não adianta a gente falar, pregar uma coisa e fazer coisa totalmente diferente, né, pastor? Exatamente. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: a lei da semeadura, ela serve para todo mundo. Você pode ter sido criado na igreja, você pode ser uma pessoa que não frequenta a igreja, mas acredita em Deus, você pode ser um ateu. Se você plantar, você vai colher. Então,
a única maneira de uma pessoa não colher o que ela plantou é se ela arrancar aquele mal pela raiz. E isso só acontece se houver um arrependimento, que um arrependimento não é uma lamentação daquilo que essa pessoa fez errada, de uma mulher que traiu, de um homem que traiu, só ficar tendo remorso, né? Falar, ai, por que eu fiz isso? Tá vendo a confusão que eu arrumei agora? E não, é quando você olha e fala assim, peraí, eu fiz isso aqui com uma pessoa, eu magoei, eu estou errado, eu reconheço o meu erro, eu vou procurar ajuda se preciso for para eu me tratar desta fraqueza e eu não vou fazer isso mais, pelo contrário, agora eu quero ajudar quem está nessa situação para sair. Isso é um arrependimento, né? Isso é um arrependimento. Então as pessoas têm que entender que no mundo espiritual não existe justificativa para quebra de princípios. Né? Princípios, eles não são negociáveis. Princípios, eles precisam ser cumpridos. Então, Deus, ele é nosso amigo e nosso pai. Ele não é nosso comparsa. Quem concorda com tudo é comparsa, não é amigo. Então, não adianta. Deus não tem filhos prediletos. Não é porque a sua mãe ora por você, que tem uma promessa na sua vida, que você vai poder fazer coisa errada e você não vai sofrer as consequências daquilo. E quando a gente não se confronta e não aceita o confronto, que a pessoa que não aceita o confronto, ela sofre a pena daquilo que ela está fazendo. Quando ela não aceita o confronto, o que é o problema disso? Que ela vai ficando cega com essas coisas, né? Aí ela começa a achar que aquele errado é certo. Chega ao ponto, por exemplo, já teve pessoas que já se aconselharam comigo, e eu, nessa caminhada, eu tenho aconselhado muitas pessoas, muitos empresários, muitas mulheres. E já teve gente que se abriu comigo e disse assim, falou, olha, pastor, eu estou vivendo uma situação extraconjugal, eu me envolvi com uma mulher lá no meu trabalho, ela também é casada, e nós já estamos juntos tem 6 meses, e nós estamos orando para ver se Deus permite a gente separar dos nossos cônjuges, que a gente tem problema com eles, para a gente se unir. Então, né, você olha, você consegue, eu acho até uma ingenuidade, eu consigo nem ver tanta maldade, de chegar ao ponto de pensar isso, né? Falar assim, eu vou orar para ver se é para a gente está orando para ver se a gente separar, para a gente viver junto, porque a gente tem problema com os nossos cônjuges. Então, Deus não vai te direcionar para isso, né? Falar assim, então Deus vai tocar seu coração, vocês têm problema, então vocês vão separar lá e vai unir, e Deus vai abençoar essa união. Não funciona assim. Deus não trabalha dessa forma, porque uma coisa que tem que ficar bem clara, né? Homem dos outros e mulher dos outros não é presente de Deus. Né? Pode ser presente de quem for. Infelizmente, a verdade tem que ser dita. Se uma pessoa, ela vive hoje num relacionamento que ela tomou a mulher de alguém, tomou o marido de alguém, ela vai precisar se arrepender, e arrepender são atitudes. Vou te dar um exemplo, professor. Se eu entrar em uma loja, que eu fui ali naquela loja e roubei uma coisa, e agora eu estou com falta de paz por isso, e eu me arrependo, falar por que eu fiz isso, eu estou com consciência muito pesada, isso aí está trazendo coisa ruim para a minha vida, eu me arrependo. Primeira coisa, então, que eu tenho que fazer se eu me arrependo, eu tenho que ir lá na loja e restituir o meu prejuízo, se eu posso fazer isso, se eu sei onde é. E me colocar à disposição, falar que, ó, se você quiser me denunciar, quiser que eu vou ser preso, eu prefiro ser preso e estar em paz do que ficar solto com esse peso de saber que eu fiz uma coisa errada. Então, esse é o primeiro ponto. Se a pessoa faz coisas erradas, se ela, né, ela rouba no trabalho dela, mesmo que seja o tempo do trabalho dela lá, se ela faz isso, se ela está num relacionamento extraconjugal, se ela está fazendo coisas que são quebras de princípio, ela precisa voltar atrás, porque ela nunca vai ter paz para usufruir disso que ela vai conquistar. Ela pode até conquistar, mas ela não vai ter paz para usufruir. E é isso que nos dá a diferença, a exata diferença que nos confunde um pouco em relação a receber bênçãos entre ganância e ambição. Né? A diferença é essa. A ganância e a ambição, eles têm o mesmo objetivo, que é de uma conquista. Eu tenho uma ambição de conquistar algo na vida, ou eu tenho uma ganância de conquistar algo na vida. Eu quero conquistar. E a diferença dos dois, qual que é? A ganância, a ambição faz você cumprir todos os princípios. E a ganância faz você quebrar todos. É isso. Então, a pessoa ela pode ser ambiciosa,
para conquistar alguma coisa, para conquistar uma mulher, por exemplo. Eu tenho uma ambição, eu queria muito ser casado com uma mulher assim. Mas se ele chega e fala assim, essa mulher, ela tem um marido, ela tem um noivo, não, para mim não serve. Essa aí não quero nem mexer, acabou. Eu não vou ficar cobiçando ela, ficar ali cercando, esperando a hora que ela vai separar, a hora que ela tiver uma fragilidade. Se a pessoa tem a ambição de ganhar muito dinheiro, alguém chega para ela e ela tem ambição, faz uma proposta para ela, e aquela proposta envolve mentira, envolve coisas erradas, envolve enganar as pessoas, ela fala assim, não quero. Eu quero muito ter isso aqui na minha vida. Eu quero muito comprar um avião na minha vida, ter uma mansão, morar em Nova York, seja o que for. Mas isso aí eu não faço. Não faço porque eu vou quebrar meus princípios. Eu não vou contar mentira para fazer negócio, não vou enganar as pessoas, não vou passar um amigo para trás, né? O ganancioso não. O ganancioso, ele passa o amigo dele para trás, ele mente para a esposa dele, ele mente para a mãe, ele engana uma pessoa, ele faz qualquer coisa. Então, o que nós temos em resumo de tudo que eu estou falando a respeito desse assunto aí é o seguinte, olha, a vida é feita de escolhas. Não quebre os seus princípios, porque você nunca vai ter paz para usufruir daquilo que você conquistar. Pô, e legal, né? A gente fala sobre... Eu costumo dizer assim, a melhor história que você pode contar real aqui, nossa, né, é servir de inspiração. E a lei da semeadura mesmo, você semeia, você colhe, né? Eu falo para os meninos, cara, é só trabalhar duro, acordar cedo, lógico, tem que pensar grande, tem que ter grandes ambições, você chega em todos os lugares que você consegue. No tema dinheiro, né, eu tive um confronto muito interessante, porque quando eu trabalhava na Penitenciária Federal, pastor, eu era servidor público do Departamento da Penitenciária Federal, eu tomei conta da Vivencial, fui chefe da Vivencial. Quem estava lá? Os maiores traficantes do Rio de Janeiro estavam lá. Desde Luiz Fernando da Costa, o Beiramar, o Marcinho, o BP, todo mundo ali da cúpula do Rio estava ali naquela penitenciária, um lugar de segurança máxima. E aí eu parava sempre para olhar e refletir, né? Eu falei, cara... E na época eu estava começando a empresa, eu trabalhei, eu estava todo endividado, a coisa estava girando, eu ainda tinha que tocar o serviço público e tocar a empresa. Eu ficava vendo, eu falava, cara, que valor do dinheiro tem aquilo ali se você perde a liberdade? Qual é o valor do dinheiro se você perde a paz? Eu conheço muitas pessoas que deitam no travesseiro e não conseguem dormir porque fizeram contas que não conseguem pagar, se enfiaram em relacionamentos extraconjugais que têm as mesmas sensações que o organismo produz de índice de depressão, sabe? Aquelas ansiedades químicas que parece que vão matar a pessoa, parece que alguma coisa vai sair pela boca. E lógico, né? O mal existe. A Tati sempre fala para mim, a Tati fala, você acha que o mal não está te atacando, mas ele está do seu lado todo dia. Então você tem que ter fé, tem que pedir ajuda. A lei da semeadura, uma das leis que eu mais trago para mim, né? O que eu planto hoje, agora, em 2022, o que eu cultivo com outras pessoas é o que eu vou colher lá na frente. Se eu cultivar ódio, eu vou colher ódio. Se eu cultivar muito trabalho e pensar grande, ter paciência, eu vou cultivar uma coisa grande lá na frente. Se eu investir hoje, daqui a 15 anos, o dinheiro parado vai retornar porque é fruto do trabalho. Pastor, a gente tem um limite. Nossa, você viu, eu acho que foi a live que passou mais rápido. Já tem mais de 40 minutos que a gente está aqui na live. A gente tem por hábito, todas as lives, a gente está na 8ª live. Eu fiz a live dos 66 dias. A gente fez durante a pandemia. Fiz às 5 da manhã. Por isso que é 21h07, porque eu fiz a primeira às 5 da manhã, depois 5h01, 5h02, 5h03, depois 21h04, 21h05, 21h06, 21h07. O meu pai me ensinou, pastor, que independente, o meu pai só tinha a 4ª série primária. O meu pai sempre foi muito duro. E ele tinha uma frase que ele dizia assim, cara, se você tem que fazer, vai lá e faz. Independente de qualquer coisa. Você vai lá e faz. É seu. Não deixa o trabalho pela metade. Depois que você resolver o trabalho, você vai ver os problemas que aconteceram. Mas entrega. E na live eu fiz uma live de 10 dias. Ela começava às 21h04. Aí às 21h02 a minha irmã me ligou. Meu pai aos 84 anos tinha falecido, né? E foram 2 minutos só que eu dei uma tonteada, eu dei uma respirada, eu falei, não, cara, eu vou entregar a live, mas eu não vou falar para ninguém, eu vou entregar do jeito que eu prometi, e assim que eu terminar a live, eu vou ligar para minha mãe, já vou comprar as passagens, vou viajar para o Rio. E eu entreguei às 21h04, eu fiz uma live de 40 minutos, foi a live mais doída da minha vida. Mas tinha muita gente que dependia, muita gente que estava esperando, e às vezes a gente passa por tragédia, a gente veio de uma pandemia que matou muita gente.
a gente vende muita dor. Petrópolis agora, a galera brigou comigo, né? Alguns criticam porque eu fiz uma doação de R$12 mil, eu postei a conta para doação e a minha função era só servir de inspiração. Falei, galera, eu fiz e você faz do tamanho que você pode. Se você pode R$1, R$2, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando um flagelo lá em Petrópolis e precisa de ajuda. E não tem problema nenhum se você fizer incentivar outras pessoas. E a gente, em todas essas lives, pastor, a gente tem por hábito começar, tá? Isso desde a primeira live, e a gente termina sempre com um louvor muito legal, porque eu sempre acho que os jovens, eles são mais facilmente alcançados quando a gente coloca o ministério de louvor neles, né? Que é o ministério que mais me toca. Então eu vou terminar hoje com Ninguém Explica Deus aqui, preto no branco, que eu gosto muito. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final, pastor, para as pessoas que estão em casa e às vezes as pessoas estão passando por algum tormento, sabe? Perderam um ente que amava, ou estão sofrendo flagelo de uma separação, ou estão sendo flagelados por alguma doença na família, ou pessoas que estão sem dinheiro. Porque, mais do que ninguém, o senhor é um homem de Deus, um homem levantado, e a gente consegue chegar no coração, sabe? A internet hoje, bem usada, faz a gente entrar na casa das pessoas, no coração das pessoas, das famílias. E muitas das vezes, pastor, quando a gente desliga essas lives, a gente dá uma razão diferente, um propósito diferente para a pessoa viver. Muita gente se ergue a partir disso. Então, eu queria que o senhor terminasse essa live dando um incentivo, porque o senhor é um homem que o que sai da boca do senhor, pode ter certeza, vai modificar muita gente aqui hoje. Amém, meu irmão. Eu aproveito, então, para te agradecer aqui essa oportunidade que você está me dando de estar falando do Senhor. E eu quero dizer, então, para você que está me assistindo aí, você que é jovem, ou de repente, igual eu, você nem é tão jovem assim mais, você tem sonhos, você tem conquistas, mas você é uma pessoa que outras pessoas te feriram com palavras, você está tentando aí, você nem conta para os outros que você está tentando, porque já foi tanta palavra que você ouviu, que você é fracassado, que você não consegue, que você não é inteligente, que você vai ser igual ao seu pai, que a sua família, ninguém deu certo, que hoje você está assim, você está se sentindo diminuído, você se sente menosprezado e você acha que Deus nem está te abençoando, por isso que Deus nem está te ouvindo. Deixa eu te contar uma coisa, Deus escuta todas as orações. E às vezes a sua oração não é uma oração formal, igual a gente faz na igreja, talvez a sua oração é chorando num travesseiro, dizendo assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou conseguir romper? Será que aquela pessoa que me falou lá atrás que eu era um fracassado, que eu nunca consegui nada, será que essa pessoa não está certa mesmo? E eu quero dizer para você assim, que Deus é que sabe os pensamentos que Ele tem a seu respeito. E é pensamento de paz e não de guerra, para Ele te dar um fim que você deseja, para Ele fazer com que você seja próspero. Lá no livro de Romanos 8,35 também tem uma pergunta, fala assim, quem nos separará do amor de Deus? Quem? É os problemas, as palavras que lançaram contra a sua vida, as derrotas? Não tem nada que pode te separar do amor de Deus. Ele te ama e Ele quer que você cresça. E eu vou aproveitar aqui em alguns segundos, professor, eu quero deixar uma oração para essas pessoas também, tá? Pai, eu quero te agradecer esse momento que nós estamos aqui e eu peço que toda palavra, Senhor, que foi lançada aqui possa ir de encontro à necessidade emocional, espiritual de cada um que está me assistindo, aqueles que têm sonhos, Pai, sonhos de vencer na vida, sonhos de mudar de nível, Senhor, sonhos de dar a volta por cima, de passar num concurso, de empreender, de ter um emprego melhor. Eu peço que o Senhor abençoe a vida deles, tirando todo o mal, tirando toda a ansiedade, iluminando o caminho deles, se eles precisam de ajuda, se eles precisam de um profissional, mas que eles não ficam, Pai, da maneira que eles estão, que eles possam prosperar e ser felizes em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Pastor, muito obrigado. Pessoal, hoje a gente teve o pastor Fábio Lacerda, gostaria que todos seguissem ele. Se vocês querem saber uma pessoa que é referência na minha vida pela internet, porque eu encontrei o pastor uma única vez, espero encontrar mais vezes. E pastor, muito obrigado por dedicar o seu tempo, dedicar seu conhecimento, deixar a gente entrar hoje na casa do Senhor, deixar a gente mais perto da fé. E pode ter certeza, o Senhor refrigerou o coração de milhares de pessoas
que acompanha a gente aqui. Fica com Deus, um beijo na família, que Deus abençoe muito o senhor. E eu indo em Minas Gerais aí, eu gostaria muito de encontrar o doutor Guilherme, um abraço doutor Guilherme, o senhor também, o irmão do senhor, que é super simpático, os dois irmãos, e que a gente possa sentar, tomar um café, conversar, porque o senhor efetivamente é um homem que faz muito bem para a minha vida. Obrigado, pastor. Fica com Deus. Um beijo para todos vocês. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço.